Alô, meus amigos e minhas amigas que me acompanham aqui no canal Vila Vedar. Hoje, sábado, 25 de novembro de 2023. Amanhã, o Galo joga contra o Grêmio do Rio Grande do Sul. Joga em Belo Horizonte pela Série A do Campeonato Brasileiro. Se o Galo tem realmente pretensões a ficar entre os 4 que disputarão diretamente a Libertadores, terá que vencer o Grêmio, porque o Grêmio também está bem colocado. E mais, tem que aproveitar a presença do Hulk, porque o Hulk não entrou na pauta para julgamento na segunda-feira, lá no tribunal do CBF, e nem na pauta de quarta-feira. Os senhores devem estar lembrados de que o Hulk procedeu de uma forma muito indelicada para o público brasileiro que tanto o admira, quando foi expulso no jogo contra o América. E a pena prevista está entre 2 a 15 jogos. A partir do momento que o Hulk teria condições legais para enfrentar o Flamengo, que será na próxima quarta-feira, a partir daí ele pode ser julgado a qualquer hora e terá que ficar de fora dos jogos contra o São Paulo, que será realizado no Mineirão, e contra o Bahia, lá em Salvador. Este Bahia que goleou o Corinthians ontem por 5-1, lá em São Paulo, lá no gramado bonitinho do Corinthians. Então é um sinal de que está reagindo, está saindo daquela parte que incomoda muito os clubes, que é a parte da degola. Tem um grande treinador, que é o Rogério Ceni, e aí, evidentemente que aqueles que estão hoje entre os 4 vão se encontrar, mas há necessidade de o Galo ganhar as partidas, se quiser permanecer entre os 4. Se quiser permanecer, é força de expressão, se ele quiser conquistar uma das vagas entre os 4, porque até agora o Galo não está entre os 4. O time, pelo que é divulgado, vai entrar praticamente igual, menos com a entrada do Gemerson, o Gemerson, né, que não esteve bem nos últimos jogos, volta a ser titular. E o risco é muito grande. O Grêmio tem o Soares, que é um grande artilheiro, e o Gemerson já não tem mais aquela velocidade. O Gemerson marca mal, e a preocupação de torcedores atleticanos, como eu, por exemplo, que sou simpatizante do Atlético, o Gemerson não dá tranquilidade. Faz falta, faz gol contra, e é uma verdadeira avenida. Mas o Filipão quer
contrariar parte da torcida, coloca o Gemerson. E no ataque, Paulinho e Hulk. O Arana continua na esquerda. É o time praticamente o mesmo. Se jogar com seriedade, ganha do Grêmio. O Grêmio, a única coisa que tem é o Soares que preocupa. O Grêmio, para ter uma ideia, marcou 57 gols, mas levou 52. Então não é um time estável. Não é um time estável. Então amanhã, domingo, dia 26, o Galo tem um jogo importante para nos dizer se será classificado entre os 4 para a Libertadores ou se ficará naquela repescagem que é muito chata, porque quando passa pela repescagem já encontra clubes descansados. Então é um outro campeonato, é uma outra disputa. O Galo já passou por isso, passou por isso, teve êxito, mas será que agora terá, com esse sistema duvidoso do Filipão? Será? Então, vamos aguardar os próximos capítulos, como dizem. E mais ainda, muito oba-oba nos programas esportivos, com contratações mirabolantes, quando essas contratações não vão acontecer. Palpites de radialistas, jornalistas, que repito aqui, que não tem no seu currículo nenhum item que fale sobre futebol. São pessoas comuns, são pessoas que sentam numa cadeira num estádio de futebol para assistir futebol, como a maioria dos senhores que estão aí por outro lado da telinha, e que dão palpite, que não vivenciaram o dia a dia de um clube de futebol. Tem uma emissora aqui em Minas, por exemplo, que toda vez que vai falar sobre o Clube América, sobre o Clube Atlético, sobre o Clube Cruzeiro, cada um para encher linguiça, para que os anunciantes, né, ganhem mais espectadores, ficam inventando, ficam escalando o time, dando palpite. Tem uns que aprofundam mais ainda na parte técnica de cada jogador. Quando uma pessoa trabalha nos bastidores de um clube de futebol, tem que entender que cada posição tem o seu jogador necessário. O que é o jogador necessário? É aquele que desempenha muito bem, aquela posição. Lateral direito, lateral esquerdo, o meio de campo. Por exemplo, no Galo, se o Filipão colocar o Rubens ali de cabeça de área, ele não vai produzir nada. Mas o Rubens, ele jogava numa posição no sub-20, que é o meio esquerda, então ele vai para o lado esquerdo, então ele pode ocupar a lateral esquerda, ele pode ocupar aquele ponta esquerda, porque ele está ali no mesmo território. Então ele vai produzir bem, principalmente porque ele é canhoto.
Mas se colocar o Rubens com aquela palhaçada que eles fazem, de colocar o Rubens lá na ponta esquerda, na ponta direita, com a perna esquerda, não produz nada. Então, quando eu falo que um meia pode ocupar uma ponta esquerda, como se dizia antigamente, ou uma lateral esquerda, eu chamo de posições irmãs. É igual um lateral esquerdo que pode muito bem ocupar a quarta zaga, mas com o pé esquerdo. É um lateral direito que pode ser um zagueiro, que são parecidas. A verdade é uma só. Por que o Filipão acertou tirando o Paulinho, que estava sempre caindo pela esquerda? Paulinho não tem nada a ver com a esquerda. Paulinho tem que jogar exatamente fazendo ali de mãos dadas com o Hulk, para poder pressionar a defesa adversária e ocupar realmente aquele espaço ali e não deixar de vencer a defesa adversária com tranquilidade. E aí os gols apareceram. Hoje, Paulinho e Hulk tem a maioria dos gols. Por quê? Jogam juntos. Então ficam os jornalistas, radialistas, que passaram às vezes por uma faculdade, mas só tem teoria. E são esses profissionais que perturbam muitos clubes de futebol, porque ficam passando para aquele torcedor que não é obrigado a entender de fundamentos de futebol, e aí começam as cobranças indevidas. Tem que colocar o jogador certo para desempenhar. O balconista é o balconista, o vitrinista é o vitrinista, e o vendedor é o vendedor. Quem sou eu? Eu sou Levi Lafetá, bacharel em Direito, jornalista profissional, administrador de empresa, escritor, radialista e general manager de futebol. O senhor ou a senhora poderão ver aqui abaixo o blog Birro Esportivo Lafetá. E eu estou aqui agradecendo mais uma vez os colaboradores, os seguidores do canal que têm colaborado através do Pix 164-474-17768, com importâncias diversas, mas não interessa se a importância é pequena ou grande. O que interessa é o reconhecimento pelo nosso trabalho aqui no canal. A verdade é esta. Muitas vezes nós estamos assistindo uma live e quantas vezes o senhor vai lá e manda R$10, poxa, o apresentador fica muito satisfeito. Então, aqui ninguém está pedindo salário mínimo, meio salário mínimo, 3 salários mínimos, não. Nós estamos aqui pedindo uma pequena colaboração, porque precisamos mudar a apresentação do canal, porque é uma exigência do YouTube e nós já estamos um pouco atrasados. Agradeço muitíssimo aqueles que vêm colaborando. No próximo vídeo vou citar aqui vários nomes que estão colaborando, com importâncias pequenas, mas que são importantes porque elas dizem que reconhecem o nosso trabalho. Aquele abraço e vamos torcer para que o Galo tenha um bom desempenho e represente muito bem o estado de Minas Gerais. Até lá!